Estamos começando mais um programa Som do Monte. Alegria imensa estar aqui com você, chegando até tua casa, com este programa que eu tenho certeza que vai alimentar a tua alma. Eu tenho certeza que vai alimentar o teu coração, porque aqui a gente vai tratar de assuntos espirituais. Nós vamos fazer juntos uma leitura espiritual, e a leitura espiritual ela engrandece muito a nossa vida. É sempre muito importante nós termos leituras espirituais. O que é uma leitura espiritual? É quando a gente pega o ensinamento de um santo, o ensinamento de alguma doutrina espiritual da igreja, e nós lemos, nós meditamos. E isso faz bem para a alma. Isso faz bem para a alma. Então, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Som do Monte. Deus te abençoe. Hoje nós vamos meditar o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Lembrando, você que ainda não tem, adquira pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros. E lembrando que aqui nós fazemos a trilogia. Cada programa a gente faz um livro. Então, Caminho, Sulco e Forja. Estamos avançando. Tem muita coisa ainda para a gente ver desses livros. Quanta coisa a gente já aprendeu, quanta coisa já alimentou a nossa alma. E a gente está indo assim, parágrafo por parágrafo, e estamos meditando. No livro Caminho, nós estamos falando sobre penitência. Então tem sido muito importante sobre penitência. Gostaria que você abrisse seu coração para tudo que Deus vai falar conosco. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na página 80, parágrafo 228. Passem muito boa tarde, disseram-nos, como é costume, e comentou uma alma muito de Deus. Que desejos tão curtos. Que desejos tão curtos. Quantas vezes nós temos desejos tão curtos? Quantas vezes nós temos desejos tão insignificantes na vida? Quantas vezes nós temos desejos tão pequenos? 2:29. Contigo, Jesus, que agradável é a dor e que luminosa a obscuridade. Isso aqui é muito interessante. Quem é que gosta de sofrimento? Ninguém. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Mas olha que interessante. Contigo, Jesus, que agradável é a dor e que luminosa é a obscuridade. Gente, com Jesus até a dor, ela é alegre. Jesus é aquele que é capaz de até de coisas ruins fazer essas coisas ruins se tornarem boas. Jesus é aquele capaz de tirar de coisas ruins coisas boas. Jesus é aquele capaz de tirar do sofrimento coisas boas para nós. É por isso que os santos chegavam a momentos de desejarem o sofrimento, porque contigo, Jesus, o sofrimento é bom. Contigo, Jesus, que agradável é a dor e que luminosa é a obscuridade. Com Jesus a dor fica agradável. Com Jesus as trevas viram luz. Então qual é o segredo quando você estiver passando por uma grande dor? Qual é o segredo quando você estiver passando por um grande sofrimento? É você entender que Jesus tem que fazer parte de tudo. Você tem que entender que Jesus precisa estar com você. Amém? Amém? 230. Sofres? Pois olha, ele não tem o coração menor que o nosso. Sofres?
convém. Todo mundo sofre nessa vida. E São José Maria Escrivá está dizendo que o sofrimento convém. Nós precisamos sofrer. Quem diz isso é o próprio Senhor. Preste atenção, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está falando que convém o sofrimento, que convém a cruz. Então Jesus não está dizendo assim, ó, se você me seguir eu vou tirar a cruz da sua vida, se você me seguir eu vou tirar o sofrimento de você, se você me seguir você nunca mais vai sofrer. Não, Jesus está dizendo o contrário. Se você me seguir, é preciso que você também assuma a sua cruz, é preciso também que você assuma o seu sofrimento. Convém. Convém. Dois, três, um. O jejum rigoroso é penitência agradabilíssima a Deus. Mas ora por esta, ora por aquela razão, temos feito concessões. Nada faz mal, muito pelo contrário, que tu, com a aprovação do teu diretor, o pratiques com frequência. Interessante, José Maria Escrivá está falando para nós da importância do jejum. O jejum é muito importante. O jejum é importante, é uma penitência importante falada pelo próprio Jesus. Aliás, eu queria abrir com você, achar para você uma palavra onde o próprio Jesus fala do jejum. Jesus vai falar sobre o jejum, a importância dele na nossa vida. Abra sua Bíblia em Mateus 17, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Ou melhor, vamos ler antes, Mateus 17, 19. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, olha Jesus falando, quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Amado irmão, isso aqui é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo que há uma espécie de demônio, não são todos os demônios, mas há uma espécie de demônios que são, parece que mais fortes, e estes demônios você só expulsa com jejum e oração. Jejum. Então, qual é a importância do jejum? O jejum rigoroso é a penitência agradabilíssima a Deus. José Maria Escrivá está falando. Está aqui, Jesus está falando que é agradável a ele o jejum. Mas ora por esta, ora por aquela razão, tem feito concessões. E o que acontece conosco? Nós vamos dando desculpas para não jejuar. E a gente começa a dar desculpas para não jejuar. E quais são as desculpas que mais nós usamos para não jejuar? Que o jejum acaba fazendo mal. E claro, há pessoas que não podem jejuar. Uma mulher grávida, às vezes não vai ser possível. Às vezes é uma pessoa doente. O próprio Código de Direito Canônico diz isso. Uma pessoa idosa, uma pessoa doente. Talvez essas pessoas não consigam. Mas
O problema aqui, José Maria Escrivá está falando com pessoas saudáveis. José Maria Escrivá está falando com pessoas saudáveis, que pouco a pouco vão dando desculpas e não jejuam mais. Quantas pessoas não jejuam mais, não fazem mais penitências? Então, se nós não tomarmos cuidados, são muitos hoje os cristãos que não jejuam. Talvez até mesmo os sacerdotes que não mais jejuam. Porque a gente começa a dar desculpa, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa, eu preciso cuidar da minha saúde, vai dando várias concessões e vai dando várias desculpas. E aí José Maria Escrivá está falando, não faz mal, muito pelo contrário, que tu, com a aprovação do teu diretor, a pratiques com frequência. Quem disse que faz mal o jejum? Quem falou isso? Quem falou que jejum é passar fome até desmaiar? Jejum é um... Existem vários tipos de jejum, né? Existem vários tipos de jejum. E claro que sempre a gente vai fazer o que a gente dá conta de fazer. Mas jejum nunca fez mal para ninguém, pelo contrário. Pelo contrário. Então José Maria Escrivá está querendo despertar a nossa penitência. Porque senão pouco a pouco a gente vai se acomodando. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se você parou de fazer jejum, volte a fazer jejum. Meu conselho para você é faça jejum uma vez por semana. Um dia especial para você fazer jejum é na sexta-feira. Sexta-feira. Jejum da igreja. Qual é o jejum da igreja? Você toma o seu café da manhã normal. E você vai retirar a refeição mais importante para você. Qual é a refeição mais importante? O almoço ou a janta? Então aí você tira o almoço ou a janta. E no lugar do almoço da janta que você tirou, você vai colocar um lanche mais simples. E claro, existem vários tipos de jejum. Existe o jejum mais forte, que é o pão e água, por exemplo, e existem outros. Aí você precisa estudar, você precisa ler, conhecer quais tipos de jejum, qual Deus está te pedindo, qual que você dá conta, mas não deixe de fazer jejum. O jejum fortalece a alma. Há uma espécie de demônios que só pode expulsar a força da oração e a força do jejum. Olha Jesus falando a palavra força. O jejum tem força para expulsar o demônio. É tão verdade isso que, se nós formos lá também, em Mateus, vamos ver aqui, Mateus capítulo 4, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, jejuou 40 dias. Jesus era homem, se jejum faz tanto mal assim, por que Jesus jejuou 40 dias seguidos? E é claro, ninguém está falando para você jejuar, eu não falei para você jejuar 40 dias seguidos, eu falei para você jejuar uma vez por semana. Mas olha aqui o nosso mestre, 40 dias seguidos. Esse daqui eu nunca fiz, eu acho, eu por hora não dou conta. Por hora não dou conta de fazer o que o meu Jesus fez aqui. Mas se ele fez, é para nos dar exemplo. Porque diz a palavra que ele foi para o deserto para ser tentado pelo demônio. E aí, para não cair na tentação do demônio, o que ele fez? Jejuou 40 dias e 40 noites. A força do jejum precisa voltar. Nós precisamos entender que penitência, ela tem força contra o demônio. Porque o que é a penitência? A penitência é nós não darmos à carne o que ela quer. E o demônio fica bravo com isso. Porque o que é o demônio quer? O demônio quer que que a carne reine. O demônio quer que a carne mande. E por que o demônio quer que a carne reine? Por que o demônio quer que a carne mande? Vai lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. São Paulo está deixando claro. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, quando você faz jejum, você está dizendo que não é a carne que manda.
Quando você faz penitência, você está dizendo, não é a carne que manda em mim, mas sou eu que mando na carne. É o Espírito que manda na carne. Portanto, vós, porém, que viveis segundo a carne, mas vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, então como o Espírito de Deus habita em mim, eu não vou viver segundo a carne. E por isso a penitência. A penitência é um treinamento. Você vai treinando a sua carne a não dar à sua carne o que ela quer. Então toda vez que eu, Frei Gilson, faço jejum, minha carne grita. Minha carne grita. Nunca me acostumei a fazer jejum. Nunca. Faço jejum desde os meus 14 anos de idade. Nunca me acostumei. A minha carne sempre grita. Porque eu sou assim, eu tenho que comer meu arroz, meu feijão ou um macarrão. Tem que ter alguma coisa forte, né? Para sustentar. E quando no jejum você tira isso, a minha carne grita. Mas ela fica gritando e eu vou toda semana, eu vou dizendo para ela, não é você que manda. Não é você que manda. Por quê? Porque a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode, e os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E claro, a penitência é tirar muitas coisas lícitas. Ninguém está falando que comer é pecado. Não, comer não é pecado. Mas o jejum é tirar muitas vezes coisas lícitas, a penitência é tirar coisas lícitas para ir formando essa carne, para ir penitenciando essa carne, para que você consiga criar força no espírito. Amém? Vamos seguir? Motivos para a penitência? Olha, o parágrafo próximo é muito bom, mas eu vou dar um intervalinho. E a gente já retorna, tá certo? Então não sai daí não, o programa de hoje tá bom demais. Eu vou dar um intervalo rápido de 1 minuto e a gente já volta. Estamos de volta, programa Som do Monte. É uma alegria estar aqui com você, neste programa que tem feito a gente crescer na fé. Que tem feito cada um de nós crescer na santidade. Estamos meditando o livro Caminho, estamos na página 81, no parágrafo 232. 232. Estamos falando sobre penitência. E José Maria Escrivá diz, motivos para a penitência? Qual motivo eu tenho para me fazer penitência? Para que fazer penitência? Para que esse negócio de penitência? Existe algum motivo para fazer penitência? E José Maria Escrivá diz assim, motivos para a penitência? Desagravo, reparação, petição, ação de graças, meio para progredir por ti, por mim, pelos outros, pela tua família, pelo teu país, pela igreja e 1000 motivos a mais. Meu Deus do céu, que fantástico. Tem gente que não encontra motivo para fazer jejum. Então vamos recordar o bloco anterior. No bloco passado eu estava falando que muita gente está deixando de fazer jejum porque não vê mais utilidade no jejum. Acha que é desnecessário o jejum. Então eu trazia para você a palavra de Jesus que dizia que há demônios que só se expulsam com jejum e oração. Só há demônios que só se expulsam pela força do jejum e pela força da oração. Eu dizia também para você que Jesus, para enfrentar o demônio, ficou 40 dias de jejum, de dia e de noite. E agora José Maria Escrivá está nos perguntando, mas tem motivo para fazer jejum? Irmão, irmã, você que não vê motivo para fazer jejum. Quais os motivos para a penitência? E aqui não só jejum, mas a penitência em si. Qualquer penitência. Primeiro, desagravo. Você pode fazer penitência quando alguém machucou a Deus, e para desagravar o coração de Deus, você pode fazer penitência em desagravo. Então alguém blasfemou o nome de Deus, você pode fazer penitência em desagravo aquela blasfêmia.
Alguém ridicularizou a fé, você pode fazer penitência em desagravo. Um parente seu, um amigo seu, falou alguma blasfêmia, tratou Deus com indignidade, você pode fazer um ato de desagravo, fazer uma penitência. Reparação. Reparação a atos contra a Eucaristia, por exemplo. A Eucaristia, você viu que a Eucaristia foi profanada a Eucaristia. Você pode fazer uma penitência em reparação. Aliás, é o que a igreja pede. Por exemplo, se uma igreja for profanada, se alguém roubar as espécies eucarísticas, é preciso que haja um ato de reparação. Isso está nos documentos da igreja. Há um ato de reparação, há uma penitência que repara isso. Então a penitência serve como desagravo, a penitência serve como reparação. Caros irmãos e irmãs, não foi exatamente isso que Nossa Senhora de Fátima falou para o mundo? Façam penitência para a conversão dos pecadores, em desagravo, em reparação. Nossa Senhora pediu a penitência para nós convertermos pecadores, para em desagravo, em reparação. Meus caros irmãos e irmãs, isso é a própria essência, o que nós estamos vendo agora é a própria essência de Fátima. Aonde o anjo de Portugal ensina as crianças a rezarem assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vejam, a mensagem de Fátima é uma mensagem de reparação. De fazer uma penitência reparatória. Então, por que nós temos que fazer penitência? Para fazer desagravo. Por que nós temos que fazer penitência? Para reparar. Por que nós temos que fazer penitência? Para fazer petições. Quando você tiver que fazer uma petição a Deus, você pode colocar uma penitência junto. Então fazer uma penitência com petição vai trazer mais força à sua petição. Então você está pedindo a graça de uma cura e você vai fazer penitência para que aquela cura também venha. Você vai se esforçar, você vai fazer penitências, você vai oferecer penitências para que aquela cura aconteça, para que aquele milagre aconteça. Então veja, isso traz força. O jejum, a penitência, ela vai trazer força à sua petição. Vai trazer força à sua petição. Então a gente às vezes se esquece disso. O que mais? Motivos para a penitência? Ação de graças. Você pode fazer penitências para agradecer a Deus. Que é o que muitas pessoas fazem, por exemplo, vou lá em Aparecida agradecer a Deus uma graça alcançada. E o que você vai fazer? Eu vou caminhando. Então, isso é uma penitência para agradecer. Olha que bonito. Então a gente faz penitência para desagravar, a gente faz penitência para reparar, a gente faz penitência para pedir, a gente faz penitência para agradecer. Fazemos penitência como meio para progredir. Queremos avançar na santidade, queremos crescer no nosso relacionamento com Deus, então começa a colocar penitências para eu progredir na santidade, para eu avançar, para eu sair da superficialidade. E eu faço penitências por quem? Por mim? Pelos outros? Então você pode fazer a penitência por você pode fazer a penitência pelos outros. Senhor, agora eu vou oferecer essa penitência pelo meu amigo, eu vou oferecer a penitência agora pelos meus filhos, eu vou oferecer essa penitência agora pelos meus pais. Eu vou oferecer essa penitência pela minha família. José Maria Escrivá está dizendo, e como a gente precisa oferecer penitências pelo teu país, a gente precisa oferecer penitências pelo nosso país. Pela nossa pátria, porque às vezes a gente vê o nosso país indo de mal a pior, a gente só fica reclamando, como se reclamação resolvesse alguma coisa.
Esse país não presta, não sei o que não presta, isso aqui não presta. E o que a gente faz para mudar? Poderíamos fazer penitência. Rezar pelo país, pela igreja. Às vezes também, muita gente começa, a igreja tá isso, a igreja tá aquilo. Por que não reza? Por que não faz penitência? A melhor coisa do que ficar falando mal da igreja, ficar falando mal do país, é rezar pelo país, é rezar pela igreja. Faça penitência, faça penitência. Tem muito pecado na igreja? Tem muito pecado na igreja. Então por que não faz penitência? Pelos pecados da igreja. E claro, a igreja é santa. Quando eu falo pecado da igreja, é os homens pecadores, né? Então, em vez de a gente ficar falando dos homens pecadores da igreja, por que a gente não faz penitência por esses homens pecadores? Eu posso fazer penitência por isso e muitos mil motivos a mais. Então o que o José Maria Escrivá está fazendo conosco? Tentando nos convencer de que a penitência não está ultrapassada. A penitência não é coisa lá dos santos, porque às vezes o diabo vai colocando isso na nossa cabeça. Ah, a penitência é coisa dos santos lá atrás. Era uma época de uma igreja lá atrás. Hoje em dia não precisa mais disso. E você tem que viver uma fé mais positiva, sabe? Esse negócio de penitência é uma fé muito negativa. Tem que tirar isso, tem que fazer o corpo sofrer. Não, isso aí é coisa do passado. E às vezes você vai encontrar gente dentro da igreja falando isso. Só que o evangelho não saiu. O evangelho não saiu, essa questão do jejum. Não ficou passado, não. 1000 motivos para fazer penitência. 233. Não faças mais penitência do que aqui o teu diretor te consentir. O que acontece? Os santos, eles vieram de uma época onde cada pessoa tinha diretor espiritual. Então, geralmente, uma alma, ela tinha um padre para assisti-la. Geralmente uma alma tinha um padre para cuidar dela. Hoje é muito difícil a gente falar de diretor espiritual, porque é muito raro uma pessoa que consegue ter um diretor espiritual. Um padre que consiga lhe acompanhar. Então, eu não vou nem aqui provocar você a ter... Aliás, se você pode ter um diretor espiritual, tenha. Tenha. Isso sempre vai ser válido. Isso aqui é maravilhoso. A pessoa, eu, por exemplo, procuro ter um diretor espiritual. Eu procuro ter um diretor espiritual. Então, se você pode ter um diretor espiritual, maravilhoso. Mas a verdade é que não é possível para todo mundo. É só você pensar no número de padres que tem e no número de pessoas que tem no mundo. É impossível. É impossível. Então, não daria certo. Por exemplo, eu quando fui pároco, a minha paróquia tinha 40 mil habitantes só ao redor da minha paróquia. E eu sou um. Então como é que um cuida de 40 mil? É impossível. Impossível. Sem contar que na minha paróquia vinha gente de fora. Então se contar 40 mil com os de fora, impossível. Impossível. Mas então vamos tentar amenizar essa situação. Você que diz assim, você que tem um diretor espiritual, então qual é o conselho? Você conversar com o seu diretor espiritual suas penitências para ver se ele aprova. Porque o diretor vai saber qual a penitência vai te fazer bem, qual penitência não vai te fazer bem. Como assim, Frei? Pode ter alguma penitência que não vai me fazer bem? Sim. Pode ter penitências que vai fazer mal à sua saúde de verdade, o teu diretor espiritual pode te ajudar nisso. E pode ter penitências que te ajudem a ficar mais orgulhoso. Então o diretor espiritual vai ser aquele que vai falar, não é para você fazer isso, porque isso está servindo mais para o seu orgulho do que para a sua santidade. E às vezes a pessoa não consegue enxergar. E o diretor espiritual consegue ver. O diabo vai pegar isso aí. Essa penitência que você está escolhendo é mais para mostrar que você é forte, que você é bom. E isso vai te fazer mais orgulhoso do que qualquer outra coisa. Então qual é o conselho que eu te dou para você que não tem diretor espiritual? Aí você pode procurar bons padres para conversar. Porque
E aí, bons padres, você vai trocando, né? Hora você vai conversar com um, hora você vai conversar com o outro. Mas o importante é que seja bom padre e que você vai conversando com ele. Olha, padre, eu estou aqui hoje conversando com você. Eu pensei, Deus tem colocado no meu coração de fazer essa penitência. O senhor acha que isso pode ser bom para a minha vida espiritual? E o bom padre, olhando o seu contexto, olhando a sua vida, vai te dirigir, vai falar, filha, eu vejo que isso é bom. Filho, eu vejo que isso é bom. Filho, cuidado aqui, cuidado ali, entendeu? Então, talvez você não tenha um diretor espiritual fixo, mas você tem diretores que vão te dirigindo aleatoriamente, padres que vão te dando conselhos aleatórios, até mesmo dentro de uma confissão. Às vezes, quando terminou a confissão, você consegue pedir um conselho para o padre em determinada área. Mas por que a importância do diretor? E aqui fala até de consentimento do diretor, para você não tomar cuidado de a penitência não te fazer ficar orgulhoso. Por isso que Jesus falou o quê? Quando você fizer jejum, perfuma a tua cara para que ninguém veja que você está jejuando, para que você não se orgulhe diante dos outros, falando eu estou fazendo jejum. Você entendeu? Então isso é o que o diretor espiritual vai ajudar. 2,34. Como enobrecemos a dor quando a colocamos no lugar que lhe corresponde? Expiação na economia do espírito. Olha que lindo isso. A dor, ela fica nobre. O sofrimento fica nobre quando a gente coloca ele no lugar certo. Então, quando você não coloca o sofrimento no lugar certo, ele vira um desespero, ele vira uma lástima, vira algo horrível, vira algo terrível. Quando você coloca o sofrimento no lugar certo, vira algo maravilhoso. Quando enobrecemos a dor, como enobrecemos a dor quando a colocamos no lugar que lhe corresponde. E qual é o lugar que lhe corresponde? Expiação. Então, quando você entende que aquela dor, quando você entende que aquele sofrimento está servindo para expiar os seus pecados, expiar os pecados da sua família, quando você entende que aquele sofrimento pode ser salvador, então, quando a gente coloca o sofrimento no lugar certo, ele começa a ter bom significado. Amém? Terminamos, minha gente. Terminamos aqui a parte de penitência. Estávamos no capítulo penitência. E eu já quero entrar com você no próximo capítulo, que é exame de consciência. Vamos lá? Exame de consciência. 235. Exame. Tarefa diária. Contabilidade que nunca descura quem tem um negócio. E há negócio que renda mais que o negócio da vida eterna? Olha que interessante, né? Se a pessoa tem uma empresa, ela precisa fazer um exame diário. O que é o exame? É uma prestação de contas. Né? Então, se você tem uma empresa, você precisa fazer prestação de contas. E as melhores e os mais organizados são aqueles que fazem prestação de conta diária. Não fica deixando só para o final do mês, não. Se você deixa para o final do mês, acumula. Se você deixa uma vez por ano, vixe, sua empresa é bagunçadíssima. Então, um grande negócio tem uma prestação de contas diárias. Então tem um exame. O que é uma prestação de contas? É um exame de consciência diário. Como estamos fazendo as coisas? Está sendo tudo pago? Está sendo tudo feito do jeito certo? Então é uma prestação de contas diárias. É um exame diário. E aí José Maria Escrivá está dizendo: e há negócio que renda mais que o negócio da vida eterna? Ora, se até nos negócios humanos se faz prestação de contas diárias, quanto mais na prestação de conta da tua vida, que envolve a vida eterna. Então nós temos que fazer prestação de contas diárias. Porque um dia iremos prestar contas. Um dia iremos prestar contas. Deixa eu ver se eu acho uma palavra maravilhosa. Todos um dia
iremos prestar contas diante de Deus. Deixa eu ver se essa me ajuda. Romanos 14, 12. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Nenhum de nós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo, retomou a vida para ser o Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Porque está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, preste atenção, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós iremos prestar contas. Nós iremos prestar contas. Gente, então o que é exame de consciência? É quando você começa a examinar a tua cabeça. É quando você começa a examinar a tua alma. 236. A hora do exame vai prevenindo contra o demônio mudo. Olha que interessante isso. A hora do exame vai prevenindo contra o demônio mudo. Porque o que é o demônio mudo? O demônio mudo é aquele que não quer que você confesse o teu pecado. Quem diz isso também é Santo Afonso Maria de Ligório, porque Santo Afonso diz assim que muita gente não se confessa com o padre porque tem um demônio mudo. A pessoa, ela fala assim, tenho vergonha de confessar, eu não quero confessar, ela tem bloqueios para confessar. E o Santo Afonso diz que muitas dessas estão com esse demônio mudo, porque o demônio não quer que a pessoa confesse o seu pecado. Então, o exame de consciência é a hora de a gente expulsar esse demônio mudo, porque no exame de consciência você pede perdão dos seus pecados. Na minha comunidade, a gente tem um costume que eu sempre achei muito bonito, é que a gente, antes do almoço e antes de dormir, então são 2 momentos, a gente faz um exame de consciência. Isso aqui que está falando aqui, a gente faz na nossa vida. Então seria o quê? Antes do almoço, a gente faz um exame de consciência. E antes de dormir, outro exame de consciência. E ali fica um momento de silêncio. Para quê? Para que a gente examine o que a gente fez, por exemplo, no meio-dia. Até o meio-dia, o que eu fiz de errado, avaliar, fazer um exame de consciência. E depois até o final do dia. E aí é interessante porque a gente pode se acusar. Então, de repente, a gente pode ali, tem 5, 7, 10 irmãos ali na capela, a gente pode levantar a voz e falar assim. E eu já vi isso muitas vezes na minha comunidade acontecer. Aí o irmão pede perdão pro outro, fala assim, eu quero pedir perdão para tal irmão, porque hoje eu te tratei mal. Na frente de todo mundo, a gente se acusa. Claro, de algo que dá para se acusar ali na frente de todo mundo. E ali há um exame de consciência, que bonito. E olha por que eu tô trazendo isso? Porque ali não... Quando o irmão fala, eu quero pedir perdão porque eu te tratei mal, ele está se acusando e o demônio mudo foi embora. Porque, na verdade, o demônio não quer que você se acuse. O demônio não quer que você se confesse. O demônio quer que você peque e que você fique quieto, que você se envergonhe, que você não se confesse. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João. Capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então todo mundo tem pecado. Então toda vez que você fizer um exame de consciência, você vai ter pecado. Toda vez. Porque somos pecadores. E se alguém disser que não tem, já está cometendo pecado, é mentiroso.
Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então, se a gente reconhece, por isso o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É o reconhecimento dos meus pecados. Eu avalio a minha mente, eu avalio o meu coração e começo a ver. Eu começo a reconhecer, Deus, eu tratei mal tal pessoa, eu fui impaciente com tal pessoa, eu não tenho rezado, eu tenho sido preguiçoso. E você vai vendo, fofoquei, falei mal do irmão, julguei, menti. E aí você vai se acusando, você vai expulsando esse diabo mudo. Para quem que você se acusa? Às vezes pro irmão, você vai ter que pedir perdão pro irmão, porque você o ofendeu. E às vezes você vai lá pro sacerdote, vai pedir perdão para o sacerdote. Em nome de Cristo, ele vai te perdoar os pecados. A hora do exame vai prevenindo contra o demônio mudo. Amém? Então, irmão, irmã, expulsa esse demônio mudo. Examina-te. Devagar, com valentia. É preciso que seja devagar. Não podemos ter pressa. É preciso examinar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas omissões. É preciso ter valentia, é preciso ter coragem para enfrentar o que a gente fez. Não é verdade que o teu mau humor e a tua tristeza inexplicáveis procedem da tua falta de decisão em cortar os laços sutis, mas concretos que te armou arteiramente com paliativos e tua concupiscência? Então, quantas vezes a gente está preso à nossa concupiscência? Quantas vezes a gente tem medo de cortar os laços? É por isso que José Maria Escrivá está dizendo, você precisa fazer isso com valentia. Por quê? À medida que você vai examinando a sua mente, você vai vendo os teus pecados e você precisa ter coragem de cortar laços. O que é confissão de pecados para nós? Confissão de pecados é desejo de mudança de vida. Confissão de pecados é desejo de jogar isso fora. É por isso que muita gente fala assim, eu não posso me confessar. Não, não é que você não pode se confessar. É que geralmente essas pessoas não querem jogar fora os seus pecados. Então por isso que não pode se confessar. Não vai valer a confissão se você não estiver disposto a cortar laços com esse pecado. A confissão só vale se você estiver disposto a cortar laço. Então por isso que é preciso fazer o exame de consciência devagar, examinar bem a consciência e estar disposto a cortar laços. Porque se você confessar, significa que você está cortando um laço. Se você falar assim, se você confessar assim, eu confesso que eu sou fofoqueiro, então a partir de agora você está cortando laços com vizinhas fofoqueiras. Se você confessar que você está tendo o pecado da fornicação, sexo fora do casamento, você está cortando laços com essas pessoas que você se envolvia sexualmente. Se você confessar que você morava junto, então isso significa que você vai ter que cortar o laço com essa pessoa que você morava junto, ou você vai casar com ela, ou você vai se separar. Eu não sei, alguma coisa vai ter que acontecer, mas você vai ter que cortar algum laço. Se você confessar que você era mentiroso, eu sou mentiroso, então você cortou laços com mentira. Se você confessar que você roubou, então você cortou laços com a fraude, você cortou laços com o roubo. Significa que você vai ter que restituir as pessoas. Você está entendendo? É por isso que por isso que muita gente não quer examinar a consciência, porque tem que ter coragem para entrar dentro de si e mudar. Tem que ter coragem para entrar dentro de si e ver teus erros. Tem que ter coragem para entrar dentro de si e ver suas misérias. Tem que ter coragem, mas tem que ter coragem para tirar esse demônio. Porque olha, já que estamos em 1 João, capítulo 3, versículo 8, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio.
Então, se eu quero ficar nesse pecado, eu vou tendo laço com o pecado, laço com o pecado, laço com o demônio. Não, confesse-se, reconheça, examine sua consciência e tenha coragem de pedir perdão. Porque se você reconhecer o seu pecado, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados. E para nos purificar de toda iniquidade, para ajudar você a cortar este laço. Tenha coragem. Jesus quer te ajudar. Força, força. Façamos penitência e não tenhamos medo de um profundo exame de consciência. O verdadeiro exame de consciência é o que corta laços. Próximo programa, próxima vez que a gente retornar este livro, a gente vai continuar este assunto. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.